ela não tem uma personalidade tão bem definida, né? Ela é essa coisa meio instável. E a especialidade dela é a troca rápida. Então, aí, acabei de entender qual que é a relação. Bom dia, minha filha! Eu sou a Jéssica Sainz e bora que eu tenho uma coisa pra te contar hoje. Nos últimos dias eu tenho compartilhado com vocês um pouquinho sobre Magic Camp, o tanto que eu gostei desse filme. E eu percebi que o hype é só comigo, que muita gente nem assistiu e nem tá muito animada pra assistir e nem quer muito saber sobre o filme. Mas eu decidi fazer um vídeo sobre Magic Camp porque esse filme, gente, é uma aula de storytelling, é uma aula do que fazer e também do que não fazer, principalmente no que diz respeito à construção de personagens. Que vai ser o foco de hoje. Eu vou explicar por que eu acho que os personagens de Magic Camp são tão bem construídos e vamos pensar em como a gente pode aplicar isso também. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que não é exatamente uma surpresa que um filme do estilo de Magic Camp seja essa aula de como fazer um filme, de como estruturar uma boa história. Porque esses filmes, né, mais infantis, mais sessão da tarde, eles tendem a ser mais bem estruturados, mais bem explicados do que os outros. Não que os outros filmes, os filmes mais adultos, não sejam estruturados. Com certeza eles são. Mas é uma estrutura bem mais complexa e bem mais difícil da gente identificar. Então, como é um filme de criança, né, tem que ser tudo muito claro, muito óbvio. O objetivo tá ali o tempo todo presente. E é um filme que não é difícil de você entender o que tá acontecendo, mesmo que algumas coisas sejam fora de cronologia, mesmo que algumas coisas não sejam explicadas logo de cara, não é difícil você ir pescando algumas pistas e entendendo várias coisas que são deixadas ao longo do filme. Então, claro, não é um filme assim extremamente empolgante, mas é um filme pra você descansar sua mente ali quando você estiver muito cansado, quiser um filme mais tranquilo. Magic Camp é com certeza uma boa escolha. Então, como sempre, vamos começar analisando os nossos personagens principais e depois a gente vê um pouquinho dos demais personagens e do resto da história. Para começar, Magic Camp é um daqueles filmes que tem duplo protagonista. Como assim? A gente tem sempre um personagem principal, um personagem que vai ser focado ali durante toda a história. Só que nesse caso, a gente tem dois personagens que estão nessa situação. O primeiro que aparece pra gente é o Theo, que é o nosso protagonista mirim, digamos assim. Ele ali dentro do grupo de crianças é o que vai se destacar, o que a gente vai acompanhar a história um pouco mais de perto. E o Theo é um personagem muito peculiar, porque ele não é assim um super mágico, ele não é extremamente apaixonado pela mágica, tipo, ele é, mas é por uma mágica muito específica, que é a mágica de cartas. E esse amor dele pela mágica de cartas tem a ver com o pai dele. Era uma forma de ligação que ele tinha com o pai dele, que faleceu muito recentemente. Ele também tem a mãe dele, tem um irmão mais novo, mas ele tinha uma ligação muito forte com o pai por causa dessas cartas. Então agora ele tá passando por um problema, né? Ele tá num conflito interno, porque ele quer fazer mágica pra se sentir ligado ao pai, mas ele não consegue muito porque ele fica nervoso, né? Ele tem problema com o público, porque ele só fazia mágica pro pai dele, no máximo ali pra família dele, mas focando no pai dele. Então é claro que ele tá muito triste, né, com o que aconteceu e tentando superar isso de alguma forma. E a mágica, né, na verdade o Magic Camp vai ser meio que uma tentativa maior de superar esse problema. Por outro lado, nós temos o nosso protagonista adulto, que é o Andy Duckerman, interpretado pelo Adam Devine, que é um cara que, apesar de ser adulto, é igualmente complexado, né, já que ele é um taxista, então ele é um ex-mágico, né, ele era também apaixonado pela mágica, mas não conseguiu seguir com a sua carreira aí no ramo do ilusionismo. Então ele é um cara frustrado, né, por não ter conseguido seguir adiante com os seus sonhos. E a personalidade do Andy é típica de todos os personagens do Adam Devine, que é aquele cara meio sem noção, que fala o que pensa e que zoa com tudo, mas é claro que nesse filme a gente consegue ver um pouquinho mais de profundidade nesse protagonista. Então, como é um filme de criança, tipo, que tem várias crianças, um grupo de crianças e também tem um mentor, a gente acaba tendo essa dualidade, que tem o protagonista dentre as crianças e o mentor também é um segundo protagonista. Eles dividem ali esse papel principal. E uma coisa muito interessante no nosso protagonista adulto, que é o Andy, é que a gente não sabe muito sobre ele no começo, né? O que a gente sabe é que ele é frustrado com a sua carreira, mas a gente não sabe se ele é bom, se ele realmente teve uma carreira legal. E por ele estar nesse momento de frustração com a carreira, de não ter conseguido ir adiante, o que a gente espera, na verdade, é que ele seja um mágico ruim, que ele não tenha muito talento, né? Mas a gente ainda não tem como saber. O que a gente sabe é que ele tem uma treta com a Christina Duckworth.
O que a gente sabe é que ele tem uma treta com a Christina Darkwood, e essa treta vai sendo explicada ao longo do filme. Isso também é muito interessante, né? Não é explicado logo de cara, mas ali vai tendo momentos em que vai tendo dicas, e quando eles se encontram e você tem aquele clima meio tenso. E a Darkwood, ao contrário do Andy, ela é muito bem sucedida, né? Uma ilusionista extremamente famosa, faz shows em tudo quanto é lugar. E claro que o Andy morre de inveja, né? Porque era a parceira dele, era a amiga dele, e ela teve sucesso e ele não. E antes de nos aprofundarmos um pouquinho mais no elenco infantil, faltou falar do Roy Preston, que é o diretor do acampamento, na verdade, do Instituto de Mágica. E ele é um cara que pra mim parece muito que ele é um vilão. Ele é aquele cara mais velho, bastante misterioso, ele aparece e desaparece, ele tem uns papos meio misteriosos assim, ele vigia o que o Andy tá fazendo o tempo todo. Então a gente que não conhece ele desde o início, né, a gente, pelo menos eu, não sei vocês, né, vocês podem até comentar aí embaixo, mas pra mim pareceu muito que ele, na verdade, estava tramando alguma coisa ruim. E agora sim, vamos falar do nosso elenco infantil, que são os personagens que eu mais gostei, não simplesmente por serem crianças, mas porque eles são muito bem definidos, muito bem construídos. Galera, quando a gente tem um elenco múltiplo assim, onde tem, por exemplo, várias crianças, você precisa criar um jeito de diferenciar essas crianças, né? De cada uma ter a sua especialidade, de cada uma ter o seu diferencial, para que não sejam só um bando de crianças, né? Cada uma vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. E no Magic Camp isso é muito legal, porque além de cada criança ter uma personalidade que é extremamente definida, essa personalidade, essa coisa que faz com que essa criança se diferencie das outras, também é o que vai culminar na hora dela encontrar a sua especialidade dentro da mágica, né? Porque o filme fala muito sobre isso, existem diversos tipos de mágica que você pode fazer ali no palco, e cada criança ali vai ter a sua especialidade. E a forma como isso se conecta com a personalidade delas é extremamente incrível. Começando pela Ruth, que é a primeira que se destaca. É uma menina pequenininha, lourinha, fofinha, e ela é apaixonada por coelhos. Isso é uma coisa que fica extremamente definida. E é uma coisa muito óbvia, né? Porque o coelho é o principal animal, um dos principais, né, animais dentro do mundo da mágica. E para uma menina tão pequena e tão fofa e tão intensa como é a Ruth, ser apaixonada por um coelho é uma coisa assim muito interessante. Eu não sei nem explicar qual é o meu sentimento. Ao mesmo tempo que é óbvio, tipo assim, é óbvio, mas depois isso quebra de novo. Esse filme é muito bom em quebrar. Tipo assim, ele vai lá e cria um negócio e ele quebra, sabe? Ele cria uma coisa que parece que tá indo pro óbvio e ele quebra. E o que eu gosto na Ruth é que parece que ela vai ser uma personagem super básica. Uma menina fofa que é apaixonada por coelho. Mas na verdade ela é toda complexada porque ela não consegue nem segurar um coelho. E aí ela começa a encontrar outros modos. E assim ela vai se desmistificando, se descobrindo e encontrando a verdadeira força dela, né? E uma personagem que ajuda muito nessa descoberta também é a Vera. A Vera ela é o completo oposto da Ruth, né? Ela parece muito que é uma menina muito dark, muito trevosa e sem coração nenhum. Mas na verdade ela é só uma criança um pouco mais fechada, assim. E ela não chega a ser, por exemplo, má. Ela não chega a ser uma inimiga da Ruth. Mas elas têm umas implicâncias assim, só que dá pra ver que tudo da Vera é meio que na brincadeira, né? É uma menina assim, que ela gosta de tacar o terror, mas ela é inofensiva. E a Vera é a personagem que eu menos gosto porque ela não tem tanto aprofundamento quanto os outros. Tipo, ela não tem uma personalidade tão bem definida, né? Ela é essa coisa meio instável, e a especialidade dela é a troca rápida. Então, aí, acabei de entender qual que é a relação. Porque a Vera é uma menina instável, uma menina que ela parece ser uma coisa, mas ela não é. E a troca rápida é sobre isso, né? Ela parece uma coisa, aí vai lá, sobe o negócio e trocou. Agora ela já é outra coisa completamente diferente. Seguindo, nós temos a Janelle, que é uma das minhas personagens favoritas. Pra começar, a Janelle não é do time ali da galera principal, né? E eu acho que ela é uma personagem muito aprofundada, porque logo no começo a gente vê que os pais não dão muita atenção pra ela e que quem acaba prestando alguma atenção ali pra ela é o motorista. E mandaram ela pro acampamento de mágica, sendo que ela nem se interessa muito por mágica. E ela claramente não quer estar ali. E ainda é falado que ela já fugiu algumas vezes de acampamentos, né? Ela tem essa mania de fugir dos lugares pra onde os pais mandam ela. Cara, olha que incrível. Ela quer fugir. Qual é a especialidade dela? Escape. Gente, pra mim a Janelle é, assim,
genial. Outro personagem que eu também gosto, que também tem essa relação difícil com o pai, é o Jude. O Jude é filho de um grande mágico, cujo nome eu realmente não me lembro, mas é um mágico muito famoso e a marca registrada dele é uma gravata borboleta azul. E ele, óbvio, quer que o filho seja como ele, que se destaque na mágica e que use a gravata azul para que ele seja reconhecido logo como filho daquele cara. Tanto que é o que realmente acontece, né? O Andy olha pra ele e fala: ah, essa gravata é do fulaninho. Ele fala: é meu pai. E o Jude é aquele personagem que é clássico, né? Mas que a gente adora ver. Que é um personagem que é filho de um cara que tem uma profissão muito bem definida ali e quer que o filho siga os passos, mas o filho não se interessa por isso. Ele não se interessa pela mágica, pelo ilusionismo e tudo mais. E ao longo da história a gente vai vendo isso aos poucos, né? Ele tá até tentando se envolver ali com o pessoal e se dedicar à mágica e tal. Mas no fundo, ele acaba descobrindo que ele é um estilista e que o verdadeiro talento e o que ele gosta de fazer é escolher os figurinos e costurar as roupas ali da galera. E é engraçado como esse amor por roupas tem uma certa relação também com a gravata, que é a marca registrada do pai dele. Fechando o nosso elenco infantil principal, né? Nós temos o Nathan, que é outro personagem que é bem estereótipo, muito estereótipo, mas eu amei por essa ligação com a especialidade. Ele é um cara, assim, extremamente nerd, extremamente medroso, ele tem um monte de problema, assim, de saúde mesmo, e ele entra num lugar e consegue contar quantas cadeiras tem, ele faz contas absurdas, e assim, é um cara extremamente genial, só que ele é aquele tipo de nerd meio chato, sabe? Então eu já fico assim, ai meu Deus, mais um nerd chato. Mas eu gostei dele, eu acho que eu gostei muito porque ele tá ali quase como um sidekick do Theo, né? A gente meio que se apega fácil a esse personagem, porque ele é um menino assim muito legal, ele tenta ser legal com o Theo. E finalmente o Andy acaba descobrindo a especialidade dele, que ele ainda não faz ideia, que é ser um mágico mentalista, ou seja, ele é bom em adivinhações e contas e tudo mais, então ele vai usar essa coisa de genialidade que ele tem para a mágica. E o último personagem de destaque que nós temos, que é o nosso vilão, é o Vic. O Vic que é o líder ali do acampamento, o reizão. Esse sim é um cara extremamente estereotipado, né? É o típico babacão lá, o valentão da história, que é o cara fortão e cheio de amigos que apoiam ele, o cara que se acha que é o líder do acampamento, que é o líder do grupo dos ouros. Ainda assim, como se não bastasse o Vic ser o vilãozinho mais padrão de filme de criança / adolescente, ele ainda tem aquela coisa da redenção, né? No final, passou a competição, ele vai lá e... ai, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos ser amigos e tipo... não, ou você é um babaca, ou você é legal. Tipo, ele foi babaca o filme inteiro, não deu nenhum sinal de redenção, não teve nenhum processo pra ele se redimir, não teve nenhum processo pra ele mudar de lado. Ele simplesmente... passou a competição e ele virou um cara legal. Fechando os nossos personagens, vamos falar de mais alguns pontinhos que a gente pode pegar desse filme. Vamos lá, como eu já tô cansada de falar por aqui, todo filme, né, toda história tem um objetivo. E nesse caso não é um objetivo do protagonista, é um objetivo de literalmente todos os personagens, porque todos estão ali no acampamento para passar o verão e no final vai ter a competição da cartola de ouro e tal. Então são todos se preparando para esse grande momento. Então é um daqueles filmes em que o clímax é anunciado. E uma coisa interessante que tem nesse filme que deixa isso ainda mais definido é como que ocorre a passagem de tempo. Afinal, vamos lá, a gente tá ali no acampamento, todo mundo tá sempre treinando, todos os dias são exatamente iguais, e por mais que o negócio vá escalando, a gente não sabe como que tá passando o tempo, se passaram dias, se passaram semanas e tal. Mas essa contagem de tempo é feita a partir dos anúncios do dia, nos quais o Roy vai lá e fala: bom dia, pessoal do acampamento aí, faltam não sei quantos dias pra competição e o almoço de hoje é não sei o que. Outra coisa interessante são os flashbacks que tem nesse filme, né? Ele é um filme que ele vai iluminando aos poucos a situação, né? No começo você não sabe tanto sobre a relação do Theo com o pai, nem sobre a relação do Andy com a Darkwood, mas eles vão explicando, vão lembrando, vão contando, e você vai entendendo aos poucos como funciona tudo. Tipo, se ele jogasse no começo todas essas informações, não seria tão legal quanto você ir entendendo bem aos poucos, né? Lembrando que é um filme de criança, e pra criança entender, tem que ser bem aos poucos. E claro que uma coisa que mata um pouquinho esse filme são os diversos clichês e incoerências que a gente encontra ao longo da história.
como o clichê do Vicky, que eu já falei, que é um vilão muito padrão demais, o momento do desabafo coletivo na fogueira ali, que precede o clímax, você vê aquele momento de união e todo mundo vai lá e expõe seus medos, suas fraquezas e conta suas histórias e conta segredos. Mas, gente, não tem como fugir, tá? Filme de criança, filme de sessão da tarde, sempre vai ter aquele monte de clichê, aquele monte de coisa que é um pouco previsível. Mas continuam sendo bons filmes, né? Mas e você? Você já assistiu Magic Camp? Você gostou? Conseguiu perdoar os errinhos? Conseguiu aprender um pouco com as coisas boas que ele tem pra ensinar? Conta pra mim nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e ative as notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.